Ok, pessoal, vamos falar aqui da extrapolação de Richardson, tá? O que é a extrapolação de Richardson? Nós estamos aqui em integração numérica, tá? Se você está chegando agora, tem a playlist aqui de integração numérica, tá bem completa, tem bastante coisas, tá bom? Então, dá uma chegada lá, tá? E a extrapolação de Richardson é um método que permite aprimorar a aproximação de uma integral definido, tá? Baseada na fórmula de Newton-Cotes, tá? Então, é uma forma de você aprimorar a sua integração numérica, tá? Basicamente, essa extrapolação, ela analisa o erro de aplicações sucessivas das regras de integração. O que isso significa? Significa que vamos aplicar a regra. Em particular, pode ser a regra de trapézios, como pode ser a regra de Simpson. Você vai aplicar uma regra uma vez para uma determinada quantidade de subintervalos e aplica de novo para uma outra quantidade de subintervalos, normalmente uma quantidade maior. E com base nesses dois resultados, nós conseguimos aprimorar a aproximação dessa integral, tá bom? Vamos deduzir aqui nesse vídeo a extrapolação de Richardson para a regra dos trapézios, tá? Para a regra dos trapézios. Eu vou fazer num outro vídeo para a regra de Simpson e ele vai estar aqui na playlist de integração numérica. Então, dá uma chegada nessa playlist, tá bom? Vamos lá. Suponha que o valor exato da integral seja i. Então, este i é o valor exato da integral, tá bom? Valor exato da integral. Beleza. E aí, considere que se aplique uma regra de integração, tá? Baseado na fórmula de Newton-Cotes, nesse vídeo, baseado na a regra dos trapézios, tá? Com N1 subintervalos. Então, primeiro eu vou fazer uma divisão N1 subintervalos. Com isso daqui, eu encontro a minha integral aproximado, o resultado I1. E aí, depois eu faço usando uma quantidade N2 de subintervalos e com isso eu vou encontrar uma outra aproximação para a integral, que vai ser uma I2, que vamos chamar, tá? Beleza. Dada esta aproximação aqui, nós vimos que a integral aproximado pela fórmula de Newton-Cotes, fica a integral do polinômio interpolador. E tem um erro associado, que esse erro é a integral do resíduo. Tem nos vídeos anteriores aqui nessa playlist. Então, aqui eu vou ter que a minha I1, tá? Ela vai ser do I1 a gente vai tirar que o valor exato da integral vai ser o valor aproximado, tá? Mais um pequeno erro nessa primeira aproximação, tá bem? E aí, na segunda integração, tá? Aqui para o meu I2, tá? Para esse meu I2, eu vou ter o meu resultado exato, vai ser a aproximação I2 mais o pequeno erro nessa aproximação que eu vou chamar de ε2, tá? Esse aqui são os erros de truncamento, tá? Beleza. O que nós sabemos? O valor exato é o valor exato, é o valor real. Então, isso aqui é igual a isso. Então, este daqui é igual a este daqui, tá? Este é igual a esse. Então, o que que nós vamos ter aqui? Eu vou ter que I1 mais ε1 tem que ser igual a I2 mais ε2. Perfeitamente. Vamos usar agora a regra dos trapézios. Eu vou usar esse errozinho aqui de truncamento, o erro da regra dos trapézios, tá? Eu vou fazer a diferença I2 menos I1. Então, eu passo esse I1 para esse lado e passo esse ε2 para o outro lado. Então, eu tenho I2 menos I1 vai ser igual a ε1 menos ε2, tá? O que está coerente? A diferença entre as duas aproximações vai ser igual à diferença dos erros, tá? Só que I2 menos I1 vai ser ε1 menos ε2. E aí, o que eu vou fazer?
Vou usar a fórmula de erro da regra dos trapézios. Então, eu vou usar a questão de que o erro na regra dos trapézios, tá? Ele é igual a menos, tá? B menos A ao cubo, tá? Sobre 12n quadrado, esse n é o número de divisões, tá? Vezes a derivada segunda em um que se, esse que se é um número dentro do intervalo B menos A, tá? Dentro do intervalo AB. Tá? E esse B menos A é a amplitude. Beleza, então eu vou usar esse camarada aqui. Aqui eu estou colocando em termos do número de divisões, tá? Esse n aqui é o número de divisões. Então, aqui no ε1 vai ficar B menos A ao cubo sobre 12n1 ao quadrado. E aqui no ε2 a mesma coisa, só que com n2 ao quadrado. Então vai ficar esse menos esse. Veja só como é que fica aqui. Vamos lá, ó. Então, o meu I2 menos I1 vai ficar menos, tá? Aí aqui, ó, B menos A ao cubo sobre 12 N1 ao quadrado. Então, aqui N1 ao quadrado vezes a derivada e um pontinho epsilon dentro do intervalo. E aqui, menos o erro 2. Só que menos com menos vai ficar mais. Então, aqui é mais B menos A ao cubo sobre 12 N2 ao quadrado vezes a derivada segunda num determinado ponto epsilon lá dentro, tá? Então, aqui é o número de divisões, 1, e aqui é o número de divisões do segundo cálculo. Vou colocar essa galera toda aqui em evidência, vai ficar 1 sobre N1 ao quadrado, 1 sobre N2 ao quadrado, tá bem? E aí vai ficar esse menos esse. Vamos colocar em evidência. Eu vou colocar em evidência aqui. O que eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar B menos A ao cubo, tá? Sobre 12. F duas linhas no ponto que se, quando eu colocar em evidência, vai ficar 1 sobre N2 ao quadrado menos 1 sobre N1 ao quadrado. Perfeitamente. E aqui eu faço o MMC aqui, tá? Quando eu fizer o MMC, esse pedacinho aqui, ele vai ficar assim, ó. N1 ao quadrado, N2 ao quadrado, e aqui em cima vai ficar N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. Não é verdade? Esse dividido por esse dá esse, e esse dividido por esse vai dar esse aqui, tá? Então fica N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado sobre o produto desses quadrados aqui. Tá? Então, eu vou substituir esse daqui aqui. Olha como é que vai ficar. Pronto. Substituir aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse daqui para o outro lado, tá? E esse aqui vai inverter. Ó, olha só. Eu vou passar esse daqui para o outro lado. Quando eu passar esse aqui para o outro lado, vai inverter, né? Vai ficar esse produto em cima e essa diferença embaixo, tá? Então, eu vou passar isso daqui para o outro lado. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. B menos A ao cubo sobre 12, F duas linhas em que se, tá? Vou passar esse para o outro lado. Então, aqui vai ficar, ó, N1 ao quadrado vezes N2 ao quadrado sobre N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. E do outro lado lá, I2 menos I1, tá bom? Passei essa fração para o outro lado. Quando eu passar a fração para o outro lado, ela vai inverter, tá? Nós invertemos aqui. E aí, está ótimo. Eu vou substituir este resultado lá na nossa integral exata. Tá? Vou substituir ele lá na integral exata. Então, agora, vamos substituir. Então, substituindo em I é igual a I2 mais ε2,
que vai ficar? Meu I2, tá? Então, ó, o meu valor exato I vai ser I2, tá? Mais, quanto que é esse meu epsilon aqui? Vamos lembrar quanto é que era esse meu epsilon. Esse meu epsilon, ele era menos, tá? B menos A ao cubo sobre 12 N2 ao quadrado, F duas linhas de QC, tá? Esse aqui é o erro da regra dos trapézios com o N2 subdivisões. Substituir aqui. E agora, o que eu faço? Eu vou usar este resultado aqui, ó. Esse aqui, ó, tá aqui, ó. Vai sobrar só esse N2 aqui. E vai ficar assim, ó. I menos, tá? Aí aqui vai ficar assim, ó. B menos A ao cubo, vamos devagarzinho. E aqui embaixo vai ficar 12 F duas linhas de QC 1 sobre N2 quadrado. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque esse termo aqui, ó, tá aqui. Né? Esse termo tá aqui. Então, vou substituir esse daqui, pum, vem pra cá. Entendeu? Tá ótimo? Ah, aqui é, perdão, aqui é I2, né, ó. I2, né, ó. I2, I2, I2. Esqueci que aqui é I2. Então, pronto. Então, eu vou substituir esse daqui aqui. E aí, como é que a gente fica? Veja só, esse valor da integral I vai ser I2 menos... Quanto que é isso daqui? Ó? Vou substituir esse aqui todinho aqui, tá? Então, ele vai ficar, ó, N1 ao quadrado vezes N2 ao quadrado, o produto dividido pela diferença aqui. N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado, tá? I2 menos I1, tá? Vezes esse 1 sobre N2 aqui, ao quadrado. E olha só, aqui é produto, corto esse com esse. E chegamos na fórmula da extrapolação de Richardson para a regra dos trapézios. Então, ó, ou seja, o valor da minha integral, a extrapolação, vai ser o meu segundo cálculo numérico, tá? O meu segundo cálculo numérico, aí aqui eu vou inverter, aqui está N1 menos N2, só para ficar coerente com o que está aqui, eu vou trocar essa ordem aqui, vou fazer N2 menos N1, para ficar casadinho e bem bonitinho com I2 menos I1, fica a mesma ordem, 2, 1. Então, quando eu trocar a ordem disso daqui, vai ficar um negativo do lado de fora, esse negativo com esse menos vai ficar mais, então aqui vai ficar mais, tá? Aí aqui, ó, N1 ao quadrado, eu troquei a ordem, né? N2 ao quadrado menos N1 ao quadrado. E desse outro lado aqui, sobrou I2 menos I1. Então, esta é a fórmula da extrapolação de Richardson para a regra dos trapézios. Então, o meu valor aprimorado da integral vai ser o meu segundo cálculo numérico mais o número de divisões do primeiro cálculo ao quadrado dividido pela diferença dos quadrados dos números das divisões, vezes a diferença das aproximações numéricas, tá? Então, I2 é a segunda aproximação com número de divisões N2 e 1 é a minha primeira aproximação. E aqui é só aplicação direto da nossa fórmula. Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos lá. Veja só, um exemplo bem simples, tá? Integral do seno de 0 a π. Aí aqui está dizendo o seguinte, vamos fazer primeiro duas subdivisões e depois vamos fazer 4 subdivisões. E aí usaremos a extrapolação de Richardson para aprimorar esse resultado, tá? Então, primeiro,
Vamos fazer com 2 subintervalos. Então, N1 é 2. Tá? Se eu tenho 2 subintervalos, quanto vai ser o meu tamanho de passo? O meu passo H1, ele é B menos A sobre N1. Então, π menos 0 dá π, dividido por 2. Então, meu passo é π sobre 2. Vamos fazer nosso intervalo aqui. Tá? Então, o meu x começa em 0, tá? Vai terminar x0 igual a 0, né? Aqui vai ser o meu x1 e aqui vai ser o meu x... Opa, aqui vai ser o x2 e aqui vai ser o meu x1. Então, ele começa aqui em 0. Aqui vai ser π sobre 2 e aqui vai ser π. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos fazer os y aqui. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, aqui é 0. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é... Seno de π é 0. Tá? Então, vamos lá. O meu I1, tá? Quanto é que vai ser o meu I1? Regra dos trapézios. H sobre 2, o primeiro, mais 2 vezes o Y1, mais o Y2. Tá certo? Então, tá ótimo. Quanto é que é o meu H? π sobre 2. Então, aqui vai ficar π sobre 2 sobre 2. Y0 é 1, é 0, mais 2 vezes 1, mais 0. Tá? Perfeitamente. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar π sobre 2, esse 2 cancela com esse 2, vai ficar π sobre 2. Resposta 1,8961, tá? Então, isso aqui vai ficar π sobre 2. Vamos ver no decimal? Em decimal, olha só, π sobre 2 dá o... Opa! 1,570796. Vamos colocar aqui 6 casas decimais, tá? 1,570796. Vamos fazer agora com 4 subdivisões, tá bom? E aí vamos lá. N2 é igual a 4. Com 4 subdivisões, quanto é que vai ser o meu novo tamanho de passo? B menos A sobre 4, ou seja, é π sobre 4, meu número de subdivisões. Vamos fazer o nosso intervalo aqui. Então, ele vai começar, o x começa em 0, aí depois vai ser π sobre 4, depois π sobre 2, depois 3π sobre 4 e, por último, π. Perfeito. A função é seno. Estou querendo integrar o seno. E aí, vamos lá. Ó. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 4, eu vou colocar o literal, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Seno de π sobre 2, 1. Seno de 3π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Seno de π é 0. Tá? Então, vamos lá. O meu I2 vai ser, como é que ele vai ficar na fórmula da regra dos trapézios? É H sobre 2, então vai ficar aqui, ó, H sobre 2, o primeiro, mais 2 vezes quem tá aqui no meio, mais o último, tá bem? Então, vai ficar mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 1, mais raiz de 2 sobre 2, mais o último. Tá bem? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. E aí, vamos ver quanto é que dá isso daqui. Vamos lá. Quanto é que é o meu H? π sobre 4. Então, eu tenho aqui π sobre 4 sobre 2, tá? 0 e o 0 não conta, né? Então, vai ficar
Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2. Então, fica 2, que multiplica raiz de 2 mais 1, que sobrou aqui, tá? Muito bem, esse 2 pode cancelar com esse 2 aqui. Sobrou o quê? Π sobre 4, raiz de 2 mais 1. Tá bom. Π sobre 4, raiz de 2 mais 1. Vamos ver quanto é que dá isso daqui? Vamos lá, ó. Π sobre 4, tá? Vamos fazer aqui, π vezes raiz de 2 mais 1 dividido por 4. Ó, 1,896119. Arredondamento padrão. 896119. Tá bom. Então fica 1,896119. Vamos comparar, olha quanto é que deu o outro, 1,5707. Aí vamos fazer aqui a extrapolação de Richardson, tá? Então, ó, I, ele vai ser igual, vamos lembrar lá da nossa formulazinha, vou trazer o papel de volta. I2 mais N1 ao quadrado sobre N2 ao quadrado menos N1 ao quadrado e a diferença dos resultados, tá? Então, vamos lá, vamos direto aqui. Então, o I2, que é esse daqui, então vai ficar 1,896119, tá? Mais, vai ficar, os nossos passos foram 2 e 4, então aqui vai ficar 2 ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado, e a diferença, 8,96119 menos, quanto é que deu o outro resultado? Lembra aí, 1,570796. Perfeitamente. Quanto é que dá isso daqui? Vamos lá. Esse daqui vai ficar 4 sobre 16 menos 4. Vai ficar 4 sobre 12. Então, vamos fazer a conta aqui direto. Vamos lá, ó. Então, aqui vai ficar 1,896119 mais, quanto é que dá isso aqui? 4 sobre 16 menos 4. Vai ficar 4 sobre 12. Eu vou colocar aqui, tá? O 4 sobre 12. E aí, aqui a diferença, que é 1,896119 menos 1,577796. Olha quanto é que deu. 2,002464. Esse é um bom resultado, viu? 2,002464. Tá? 2464. E aí, seguinte, qual é o valor exato dessa integral? O valor exato dessa integral é 2. Vamos fazer aqui o valor exato. O valor exato. Vamos ver qual vai ser o nosso valor exato. Vai ficar o seguinte. Integral de 0 a π do seno de x dx. Integral do seno menos cosseno de 0 a π. Perfeito. Então, é menos cosseno de π menos cosseno de 0. Isso aqui dá 2. Menos. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Menos. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Ó, menos 2. Com esse menos fica positivo. Exatamente igual a 2. E olha como ficou interessante. Com apenas 2 subdivisões, o seu resultado deu 1,57. Você dobrou o número de subdivisões, 1,89. Você fez a extrapolação de Richardson e foi, ó, bem pertinho da sua solução exata, tá? Este é um grande exemplo dessa técnica para você aprimorar a sua integração numérica, tá? E é isso, pessoal. Esta foi a extrapolação de Richardson, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Considerem se inscrever aqui no canal. Dê uma olhada na playlist de integração numérica, tem bastante coisa, tá? Tá um curso bem completo, tá? E bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.